Vamos falar sobre a CPMI do INSS, porque o presidente da comissão quer quebrar os sigilos bancário e fiscal de Lulinha. O relator é o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. Ele apresentou um requerimento de quebra de sigilos bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. O objetivo é saber se Lulinha seria o real destinatário do pagamento de R$300 mil à empresa de uma amiga dele. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostram o empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, dizendo a um funcionário para pagar o valor mensal a Roberta Luxinziger, amiga de Lulinha, e que o dinheiro seria destinado ao filho do rapaz. Gaspar afirma que a Polícia Federal interpreta a expressão filho do rapaz como referência direta a Lulinha. Então, para Gaspar, há indícios de que Lulinha seja sócio oculto do Careca do INSS. O relator aponta também tentativa de obstrução das investigações sobre o escândalo de fraudes do INSS. A PF apura citações a Lulinha. A defesa dele nega. O advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, que atuou na defesa do filho do ex-presidente, do filho do presidente, disse ao Estadão no início de janeiro que o cliente dele não tem relação com as fraudes e nunca foi sócio do Careca do INSS. Sakamoto. Olha, eu acho que se for para confirmar ou remover essa suspeita dele ter recebido esse cascalho nesse processo, eu acho que faz sentido, né? O que não faz sentido e precisa tomar cuidado é que em ano eleitoral a quebra de sigilo seja feita e aí você começa a circular em muitos lugares todos os dados fiscais das pessoas. Por que eu digo isso, né? Porque é o seguinte, porque aí as pessoas vão pegar e começar a fazer inferências que não necessariamente são realidade. Isso aconteceu à direita, à esquerda, né? Quer pegar, tal coisa significa aquilo, tal coisa significa colar. Se tiver uma pergunta, aí você vira o quê? Você acaba utilizando aquilo para produzir notícia falsa, para produzir fake news, para produzir distorção, porque é ano eleitoral, afinal de contas, né? Então, o que acontece? É a mesma coisa, por exemplo, que você quebrar o sigilo bancário da Michele Bolsonaro em ano eleitoral em 2022. E isso também, o pessoal ia pegar aquilo, ia começar a circular, mal entendido e um monte de coisa. Se for para responder uma pergunta objetiva, né, houve esse repasse de dinheiro que a investigação diz que houve e que não deveria ter ocorrido, aí sim. E aí o pessoal constata, isso fica com técnicos que não vazem isso para os políticos, vazar político danou-se, né, o negócio entra em qualquer lugar, mas que os técnicos verifiquem o seguinte, ele está ou não falando a verdade? Se está falando a verdade, beleza. Está lá protegido o sigilo dele. Se não está falando a verdade, isso vai confirmar. Josias. Olha, o Lulinha não está bem posto na conjuntura política. E o governo, o próprio filho do presidente já deveriam ter se reposicionado em cena, né? A Polícia Federal está promovendo uma ventania na Praça dos Três Poderes, está jogando no ventilador detritos do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. E lá atrás, quando foi pilhado ali com 430 mil guardados num saco de lixo no guarda-roupa, o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, que é um lugar-tenente do bolsonarismo na Câmara, ele, para erguer cortinas de fumaça em relação a esse dinheiro encontrado dentro do armário dele, ele já levou aos lábios o nome do Lulinha, né? Falou, olha, é preciso que o presidente explique, que o governo explique por que o Lulinha recebeu dinheiro do Careca do INSS. Então está claro que a oposição vai usar isso. Então tem tem duas notícias da praça, na praça sobre o Fábio Luiz, o Lulinha. E a má notícia é que não tem notícia boa. E o ruim é que as menções ao nome do filho do Lula viraram arroz de festa aqui nos subúrbios desse inquérito sobre o assalto contra os aposentados. E o Lula, o pai dele, não tem nada a dizer sobre essas suspeitas que assediam o seu primogênito, exceto uma certa desconversa. O Lula disse numa entrevista, precisamos saber...
disse, ó, se houver filho meu envolvido nessa confusão, deve ser investigado. Se tiver filho meu envolvido, deve ser investigado. Foi o que o presidente disse, né? E há no inquérito sobre o assalto ao INSS uma menção ao Lulinha. Tem lá uma menção. A oposição está explorando isso. Há uma suspeita de que o Lulinha tenha recebido um depósito de R$300 mil desse careca do INSS, o nome do sujeito é Antônio Camilo Antunes. Esse dinheiro teria sido repassado ao Lulinha por meio de uma amiga, né, que está lá no inquérito, tem gravações dela, tem escuta. Então, o presidente disse apenas, ó, se tiver filho meu envolvido, a polícia que investigue. Agora, a essa altura, com a campanha pela frente, com a Polícia Federal já tendo identificado esta menção ao Lulinha, a suspeita de que recebeu R$300 mil, francamente, o governo já tinha que ter se equipado para defender, ou para se defender, ou para mandar o Lulinha se defender. Como o que se ouviu até aqui, afora a frase do Lula, se tiver filho meu metido nisso, deve ser investigado, afora essa frase, tudo o que se ouviu foi o silêncio, então prolifera a suspeição. Quando não há explicação, prevalece a suspeição. Então, natural que agora a CPI do INSS queira investir contra o Lulinha. Havia ali um esquema na CPI, o governo estava supondo que tinha conseguido uma maioria que permitiria a bancada governista blindar o Palácio, evitar a convocação do Lulinha, evitar a convocação do irmão do Lula. Agora, essa blindagem parece insuficiente para conter a especulação natural que haverá em relação a esta menção ao filho do presidente, que consta do inquérito da Polícia Federal, né? Então, como não há a explicação, e essa explicação tarda a aparecer, seja da parte do governo, seja da parte do próprio Lulinha, então é lícito. A oposição existe para se opor, né? Então, a oposição vai fazer o jogo dela. Se o governo não se equipa para responder, aí o prejuízo tende a ser maior. E olha, só para completar uma coisa importante também, uma informação, porque ao mesmo tempo em que o Lulinha entra como alvo, do outro lado está entrando Flávio Bolsonaro também como alvo da CPI, né, do INSS. E essa é a questão que pode, inclusive, equilibrar o jogo, né? Porque o que acontece, né? Existe um requerimento do senador Rogério Correia, né, apontando que existe vínculos familiares e societários que conectam o escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro ao núcleo investigado pela Polícia Federal, né? Inclusive está destacado na imprensa, nossos colegas do Globo, né, e outros lugares trouxeram isso, né? Existe uma administradora do escritório de advocacia do senador, a irmã do contador Alexandre Caetano dos Reis, suspeito de ser sócio do careca do INSS em uma offshore, né? Então, isso inclusive está colocado pela coluna do nosso colega Lauro Jardim no Globo, né? Então, ou seja, existem essas relações entre pessoas do escritório de advocacia do Flávio e do senador Flávio Bolsonaro e o núcleo dessa fraude do INSS vergonhosa, roubalheira, né? Que envolve o careca do INSS, que é uma das figuras centrais nessa roubalheira de grana dos aposentados, né? Então, essa história ainda vai longe, Diego, né? Essa história vai à medida, porque é o seguinte, quando a gente falou lá atrás que essa questão do INSS, ela pegava muita gente de diversos grupos políticos diferentes, tá aí, né? A quantidade de conexões é muito grande. Estamos dizendo que o Lulinha é culpado? Estamos dizendo que o Flávio Bolsonaro é culpado? Não. Mas isso aí que está erguendo, né, acaba trazendo uma nova dor de cabeça e pode limitar os planos da oposição.